Olá, povo abençoado da quarta região. Deus abençoe vocês. Que satisfação a minha poder, em mais uma oportunidade, estarmos aqui juntos nesse que é o Quarta com o Bispo. Como você sabe, Quarta com o Bispo é uma transmissão através do YouTube, semanal, todas as quartas-feiras, às 20 horas, pelo canal do YouTube da nossa região, onde, como superintendente, o pastor, o bispo da região, eu posso me comunicar com vocês através de ênfases pastorais e princípios que a palavra de Deus vão nos fornecendo, uma vida de qualidade, uma vida próspera, uma vida de santidade diante de Deus. Nós terminamos no mês passado, na semana passada, no mês de março, nós terminamos uma série onde eu compartilhei sobre princípios de igrejas saudáveis. Princípios que são inegociáveis para igrejas que querem se desenvolver. E como eu sei que, assim como eu, você também quer uma igreja que se desenvolva, uma igreja que cresça, uma igreja que seja saudável, eu tenho certeza absoluta que você captou os princípios. Se você faltou, se você não pôde estar aqui ao vivo em algum desses conteúdos, você pode resgatá-los pela playlist aí do nosso canal do YouTube. Então fique atento a todas as coisas que Deus compartilha conosco aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns princípios baseados num texto que é muito famoso, de João capítulo 6, onde Jesus começou a ensinar muitas coisas relevantes da vida com Deus, do reino de Deus, aos seus discípulos. E um grupo dentre esses discípulos de Jesus achou o discurso do Cristo muito duro. É aquele famoso texto onde eles dizem uns para os outros o seguinte: esse discurso aí do Cristo, esse discurso de Jesus, a sua pregação, o seu ensinamento é muito duro. Quem é que pode acolher, quem é que consegue colocar em prática esse negócio? Então eles foram embora, abandonaram a Jesus. E Jesus então virou-se para os discípulos que não o abandonaram e questionou o seguinte: vocês também não querem ir embora, não? Vocês também não vão seguir o mesmo caminho dessa turma que me abandonou, dizendo que o discurso, o argumento, a pregação que eu tenho aplicado para vocês é muito duro? Vocês também não vão embora? E aí vem aquela célebre frase, aquela célebre resposta do apóstolo Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus? Essa célebre frase, essa célebre resposta, essa famosa resposta de Pedro para Jesus, dizendo: olha, nós não temos para quem ir, nós não vamos para lugar algum, por mais que a tua mensagem, o teu ensinamento, a tua narrativa seja muito dura, a gente não vai te abandonar. Essa frase de Pedro, ela gera para nós uma série de reflexões muito importantes sobre o discipulado que Jesus quer aplicar nas nossas vidas. Essa resposta de Pedro, ela desencadeia uma série de outras reflexões sobre o que significa não abandonar Jesus, que é muito mais do que não abandonar a nossa igreja local, que é muito mais do que não abandonar a denominação que nós abraçamos, que é muito mais do que não se desvencilhar ou se desvincular do ambiente de sociabilidade da igreja local. Tudo isso é importante. Ser membro de uma igreja local, estar vivendo o princípio da sociabilidade com pessoas que nós interagimos no ambiente cristão, acolher, estar firmado num princípio denominacional, tudo isso é importante, mas o que é indispensável é o não abrir mão de princípios do discipulado cristão que se manifestam a partir dessa resposta que Pedro deu a Jesus. Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus? Nessa resposta, nós temos algumas manifestações claras do discipulado, do que significa ser discípulo e discípula de Jesus. Quero compartilhar com vocês algumas coisas. Primeiro, é que todo princípio de discipulado parte do princípio que houve um recrutamento ou um reconhecimento básico de valores
para se continuar o projeto do discípulo, do discipulador por meio dos seus discípulos. Então, todo princípio de discipulado tem um recrutamento e uma identificação de valores. Isso é próprio do discipulado. Então, quando Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, ou seja, nós não vamos sair dessa posição que o Senhor tem para nós, Pedro está dizendo para Jesus o seguinte, mestre, nós fomos recrutados pelo Senhor e nós nos identificamos com os teus valores. Por mais que o discurso seja duro, por mais que a palavra seja muito abrangente diante dos desafios da vida, por mais que não seja nada fácil colocar isso em prática, nós já nos identificamos com os teus valores. Nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair dessa posição. Então escute o que eu estou te falando. Ser ou se reconhecer como discípulo e discípula de Jesus é nada mais nada menos do que aceitar que nós fomos recrutados e recrutados por Ele e nos identificamos com seus valores. Tanto é que a Bíblia diz que não fomos nós quem escolhemos a Jesus, não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu quem escolhi vocês para caminharem comigo. Ou seja, não fui eu, não foi você que escolheu andar com Deus. Ele é quem nos amou e nos recrutou e nos acolheu e nos associou com o projeto dele. Então, o discipulado cristão, discipulado de homens e mulheres que aceitam viver e aceitam caminhar com Deus, parte do princípio que nós fomos recrutados por Ele, que nós nos identificamos com os valores dele. É quando eu identifico que tudo na minha vida precisa estar associado àquilo que está conectado com o amor e com a graça de Deus. Não tem nada na minha vida, ou não deve existir nada na minha vida desconectado com o projeto de Deus. Não tem nada, ou não deveria ter nada na minha vida desconectado com aquilo que a palavra de Deus imprime para mim como princípio de um homem e de uma mulher que anda com Deus. Isso é discipulado. Tem muita gente que acha que discipulado é simplesmente dizer que você é membro de uma igreja. Ah, eu sou discípulo de Jesus porque eu sou membro daquela igreja. Não, você pode até estar associado a um grupo religioso, mas discípulo de Jesus, você só é. Discípula de Jesus, você só será quando você se associar com os valores dele para continuar o projeto que ele estabeleceu através do seu reino. Porque se não for assim, em algum momento, viver a prática da vida cristã vai ser algo insuportável, como foi na vida daqueles homens, na vida daquelas mulheres que abandonaram Jesus. Eles disseram, não, esse discurso está muito duro, não dá para caminhar dessa forma, não. Não dá para seguir esse rito, não dá para seguir esse princípio. Esse negócio está apertando demais a gente. A nossa vida não consegue encontrar satisfação nesses princípios que ele está nos apresentando. Então a turma foi embora. E quando Pedro disse, eu não vou sair dessa posição, porque eu tenho crido e conhecido que tu és o Filho de Deus, Pedro está dizendo, eu sou o teu discípulo. E eu já associei a minha vida aos teus valores. Eu já identifiquei a minha vida aos teus valores. Isso fica muito claro para mim em Mateus 5, 6 e 7, no famoso texto do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Foi quando Jesus colocou os discípulos sentadinhos ali no pé da montanha e passou a ensinar a eles princípios básicos da vida cristã, como, por exemplo, vocês são sal da terra, luz do mundo, vocês foram chamados para irradiar, para iluminar essa luz no mundo, para levar essa luz ao mundo. Vocês foram chamados para pregarem essa palavra. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Quando vocês forem orar, orem dessa forma. Pai nosso, que sais do céu, santificado seja o vosso nome, e por aí adiante. Jesus, então, deu o beabá, a cartilha, o manual da vida cristã, no Sermão da Montanha aos seus discípulos. Isso significa que não tem como ser discípulo ou discípula do Cristo sem absorver esses valores básicos da vida cristã.
Então, se você não quer ser mais um desses que em algum momento vai abandonar ou vai considerar insuportável a vida cristã, identifique-se com os valores dele. Uma outra coisa importante para você poder bater no peito e dizer eu sou um discípulo, eu sou uma discípula do Cristo, é que além da identificação e da associação de valores, você vai precisar entender o princípio dos testes de aprendizado. Testes de aprendizado. Todo discípulo, toda discípula do Cristo precisa vivenciar aquilo que eu chamo de testes de aprendizado. Por exemplo, Jesus aplicou dois testes de aprendizado com seus discípulos quando ele estava dormindo, naquele famoso evento, Jesus dormindo e o couro comendo lá fora do navio, lá fora do barco, aonde a chuva batia no barco, aonde o vento e as ondas batiam com ímpeto no barco, e os discípulos pensaram até mesmo que eles iriam morrer. Aquele foi um teste de aprendizado. Tanto é que quando eles acordaram Jesus, o mestre disse a eles o seguinte: vocês são homens de pouca fé, que vocês poderiam ter resolvido isso aqui. E Jesus deu ordem ao vento, ao mar, à tempestade, tudo ficou calmo. Aquele foi um teste, onde Jesus queria ensinar aos seus discípulos o seguinte: se vocês aplicarem a fé, vocês podem dar ordem aos ventos, aos mares e às tempestades e tudo vai se acalmar. Um outro famoso teste de aprendizado no discipulado de Jesus com seus seguidores foi quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de no mínimo 5.000 pessoas. Eu digo no mínimo porque ali haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças e escravos que não eram contados no primeiro momento, aonde lá naquele momento da igreja, na antiguidade, ainda não se contavam mulheres, crianças e escravos. Então, por baixo, você pode dizer que tinham ali 15.000 pessoas. E Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para toda aquela multidão. Aquele foi um teste de aprendizado, porque quando os discípulos foram até Jesus, eles disseram o seguinte: mestre, é melhor só despedir a multidão, porque acabou tudo que tinha que ser apresentado para eles, e ademais não tem comida para satisfazer toda essa multidão. E Jesus disse o seguinte: vocês mesmos deem a essa multidão de comer. E Jesus sabia que eles não tinham mecanismos ali diretos para alimentar aquela multidão. Jesus estava provocando aqueles discípulos a experimentarem testes de fé. Então, se você quer se assumir como um discípulo ou uma discípula do Cristo, entenda que não existe discipulado cristão efetivo sem a aplicação de testes de aprendizado. Não tem como. Você vai precisar manifestar testes de aprendizado ou assumir que eles são imprescindíveis no discipulado cristão. Uma terceira coisa importante para a gente considerar na caminhada do discipulado cristão é que, além da identificação de valores, além dos testes de aprendizado, que são mecanismos que Deus se utiliza para aperfeiçoar e ajustar áreas da nossa vida, ele também vai manifestar a necessidade de assumirmos paixão e dedicação pelo legado dele. Não existe discipulado sem que você se apaixone pelo legado do seu mestre. Se você é discípulo de alguém, você é apaixonado pelo legado, você se dedica ao legado de quem te ensinou alguma coisa. Porque só é discípulo, só é uma relação de discipulado quando você absorve alguém que você tem como seu mestre, alguém como referência, repassa a você, e você, por conseguinte, se apaixona por aquilo e se dedica em expor aquele legado. Isso é discipulado. E quando Pedro diz: Senhor, essa turma aí que te abandonou, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus, e por isso nós não temos para onde ir. Nós vamos permanecer na tua presença. Pedro estava declarando para Jesus o seguinte: olha, nós estamos identificados com os teus valores, nós absorvemos os testes da caminhada, do aprendizado, e nós também
nos apaixonamos pelo teu legado, estamos comprometidos com ele. Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que eu vou fazer da minha vida se, para mim, o mais importante é levar o teu legado adiante? Então, isso fica muito claro quando eu assumo que, como discípulo do Cristo, você assume como discípula do Cristo, você tem também a missão de fazer o mesmo com pessoas que ele tem colocado no seu círculo de relacionamento. Se a palavra do Cristo foi tão importante para mim, a ponto de, como Pedro, eu dizer: Senhor, para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu preciso repassar essas palavras a pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso fazer com que essa mensagem chegue a um maior número possível de pessoas. Lembra que eu falei há 2 semanas atrás, aqui no Quarta com o Bispo, que a pregação da palavra é um elemento fundamental de igrejas saudáveis? Eu falei sobre isso há 2 semanas atrás e eu reafirmo a você. Uma igreja de discípulos e discípulas do Cristo não é uma igreja que simplesmente se utiliza de frases de efeito, frases prontas para mostrar que nós somos inseridos no contexto do discipulado. Uma igreja de discípulos e discípulas do Cristo é uma comunidade de pessoas que assumem a responsabilidade de fazerem com outras pessoas o mesmo que Cristo fez por nós. Se Ele me acolheu com seu amor e com a sua palavra, eu preciso, em respeito ao seu legado, repassar isso à frente. Eu preciso, em respeito ao seu legado, levar isso a outras pessoas. E é por isso, vou repetir, acho que a 4ª ou a 5ª vez, e é por isso que Pedro fala: Senhor, para quem iremos? Por que eu vou sair dessa posição? Deixa essa turma que te abandonou seguir. Eu não tenho para onde ir. Eu estou convencido que tu tens as palavras de vida eterna. E se isso é tão importante para mim, eu não tenho como fazer outra coisa senão levar isso para outras pessoas. Discipulado é assumir com paixão e o legado, com paixão e dedicação ao legado do meu mestre. Veja que mais à frente no texto bíblico, o próprio apóstolo Pedro, que havia negado Jesus para não morrer, assumiu uma postura covarde. Quando ele tem uma experiência com o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 4, diz o texto bíblico que ele foi preso, ele e João foram presos exatamente por terem sido usados por Deus para a cura daquele coxo, daquele paralítico na porta do templo. Quando prenderam Pedro e João, ele disse o seguinte: nós não podemos ficar calados diante daquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Atos 4, versículo 10. Então, esse é um princípio do discipulado. Eu não posso ficar calado diante daquilo que eu tenho visto e ouvido da parte de Deus. Eu não tenho como reter para mim mesmo, eu não tenho como tornar isso tão medíocre a ponto de ser retido apenas uma experiência pontual que eu tive com Deus há 50 anos atrás. Se eu fui impactado por esse amor, eu não tenho como reter isso em mim mesmo. Eu preciso repassar isso para outras pessoas. É um princípio do discipulado. E por fim, eu quero encerrar dizendo que um outro princípio do discipulado cristão é a certeza de estar sendo aprovado pelo Mestre. É a certeza de estar sendo aprovado pelo Mestre. Todo discípulo, toda discípula quer agradar o seu Mestre, quer mostrar para o seu Mestre que se está conseguindo colocar em prática aquilo que de uma forma muito graciosa e amorosa o Mestre passou aos seus discípulos. E na vida cristã é a mesma coisa. Eu preciso caminhar de forma que eu mostre para o meu Mestre que eu estou conseguindo honrar aquilo que ele repassou a mim, eu estou conseguindo ser aprovado por ele. E esse é o objetivo, ou deve ser o objetivo, de todo homem e mulher que caminham com Deus. O objetivo de sermos aprovados por Deus. Tanto é que lá no texto de Timóteo, o discípulo na fé do apóstolo Paulo diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem qualquer ponto para se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós precisamos ter essa ambição. Tem pessoas que na caminhada cristã não conseguem ter essa ambição, acham que simplesmente
devem ser meros reagentes dos desafios e das demandas do dia a dia da vida. Eu não fui chamado apenas para ficar reagindo a demandas que vêm na minha mão no dia a dia da vida. Eu preciso ter um alvo de buscar ser um obreiro aprovado por Deus. Você não pode cruzar os seus braços, dormir e acordar para ver o que a vida reserva para você. Você precisa ter como alvo se tornar um obreiro, uma obreira aprovada e aprovada por Deus. E por isso é que o apóstolo Pedro diz: Senhor, eu não vou sair dessa posição, porque é aqui do teu lado que eu consigo absorver as coisas boas para colocar em prática na minha vida. Ele foi tão intenso nisso que eu termino lembrando a vocês aquele texto onde Pedro entra numa sala e vê Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele fala: os meus pés você não vai lavar não. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro era tão intenso, nem precisava da resposta que ele deu a Jesus, mas para mostrar que ele era tão intenso, ele falou: Senhor, então não lava apenas os pés, lava o meu corpo todo. Se é para ter parte contigo, lava o corpo todo. E Jesus falou: não precisa o corpo todo, é apenas um símbolo. Mas para mostrar a intensidade que Pedro tinha em mostrar que ele queria ser aprovado pelo Cristo. Tanto é que quando ele negou a Jesus, diz a Bíblia que ele chorou amargamente por ter negado a Jesus, por ter olhado para dentro de si e visto que o alvo de ser alguém aprovado por Deus, naquele momento, ele não tinha alcançado. Isso para você ver a intensidade que Pedro tinha nesse princípio de discipulado, como ele levava a sério isso. Então eu desejo que, como Pedro, todos nós que aqui estamos nesse Quarta com o Bispo, pessoas que vão acessar esse vídeo, que estão acessando em algum outro momento, saibam que o objetivo é sermos discípulos e discípulas de Jesus. E não sairmos da posição que ele nos deu. Primeiro, por identificação de valores. Segundo, por testes de aprendizado. Não fuja dos testes, que são dos testes, é a partir dos testes que você cresce. Terceiro, paixão e dedicação pelo legado do nosso mestre. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu recebi dele. Em quarto lugar, eu preciso me dedicar para ser aprovado por ele, para fazer coisas bem feitas. Deus te abençoe. Na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui com mais uma Quarta com o Bispo, iniciando aí esse tempo de Deus para nós, esse mês de abril que está começando essa semana. E eu digo a você que antes de você sair dessa transmissão, você não pode deixar de observar 3 coisas. Curtir esse vídeo, não dói, não custa nada para você. Aperta o botãozinho aí, aperta o sinalzinho aí do joinha, curta esse vídeo, porque você nos ajuda a torná-lo mais relevante na plataforma do YouTube e assim ele vai sendo espalhado e apresentado para mais pessoas. Comentar seu nome, o nome da sua igreja, a cidade onde você está assistindo. E, em terceiro lugar, compartilhar o link dessa transmissão para o maior número possível de amigos e amigas. Deus te abençoe. Próxima semana, se Deus assim nos permitir, mais uma Quarta com o Bispo. Fique na paz.